Logo depois, eu sentia arrepios por todo o meu corpo e acordava com aquela criatura sugando meu membro, com os olhos vermelhos me encarando fixamente, e a boca assustadora de onde saía um visco escuro. Uma entidade antiga que vagava pelo mundo, se nutrindo da luxúria e dos desejos dos homens. Era como se eu tivesse sido tocada pelo fogo do inferno, mas positivamente. Como assim? Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tá aqui, provavelmente você me segue lá no Instagram e sabem que eu sou o Léo da Caixa do Terror. E devem saber também que eu escrevi este livro aqui, que é uma coletânea de contos curtos de terror que sempre terminam de forma inesperada. E ele já tá no seu segundo volume. No vídeo de hoje vou trazer para vocês as histórias que os leitores me mandaram no clube de leitores com o tema escolhido por vocês na enquete passada. E dessa vez o tema escolhido foi Contos da Sister Hong. Lembrando que esse vídeo é para maiores de 18 anos, então se vocês não curtem esse tema, não vejam esse vídeo. Dessa vez eu não li nenhum dos contos que me mandaram, então eu vou ler pela primeira vez e reagir aqui com vocês. E o primeiro conto que eu vou contar é o meu. Acordei sem as minhas calças dentro do carro. Eram 4 da tarde e o céu alaranjado começava a ficar escondido pela neblina fria. A cueca melada denunciava que tinha acontecido de novo. Desde que aceitei me encontrar com aquela mulher misteriosa que eu conheci pelo aplicativo de relacionamento, aquelas ocorrências se tornaram frequentes. Marcamos um encontro na sua casa. Ela pediu que eu levasse um mimo simples, como óleos ou frutas, em troca da melhor noite da minha vida. Eu só não sabia que aquela promessa de prazer e sensações intensas me atormentaria a cada segundo. Geralmente os episódios aconteciam quando eu estava cansado e acabava adormecendo. Logo depois, eu sentia arrepios por todo o meu corpo e acordava com aquela criatura sugando meu membro, com os olhos vermelhos me encarando fixamente, e a boca assustadora de onde saía um visco escuro e pegajoso daquela língua que se dobrava para fora, como uma serpente se retorcendo e se envolvendo ao redor de todo o meu corpo, causando uma paralisia que não me deixava sair daquela situação. Eu tremia de medo, mas a língua serpente criava ramificações que estimulavam partes dentro e fora de mim, com seus movimentos suaves e firmes e completamente mal intencionados. Era como um caule cavernoso flexível que saía daquela boca monstruosa e com pequenos túbulos em suas extremidades que faziam sucção no meu peito, barriga, pernas e próstata. Era impossível não manter a minha ereção até que aquela criatura conseguisse extrair tudo o que queria de mim. 1, 2, 3, 10, incontáveis vezes. Depois que eu finalmente perdesse a consciência, ela parecia satisfeita e me deixava banhado em suor e com fragmentos da memória do abuso. Comecei a me sentir mais fraco a cada dia e já não aguentava ficar mais de 5 horas acordado sem pegar no sono e me ver novamente naquela situação. O meu cérebro parecia ter virado uma pasta e eu quase não consegui concluir a pesquisa que me levou até a mansão Hong, situada atrás da colina, deixando a nossa cidade, onde morava uma senhora que supostamente poderia me ajudar. A senhora Ming parecia ter a sabedoria necessária para me livrar daquele problema. Fui até a sua casa isolada e bati na sua porta. Fui recebido com uma xícara de chá e um olhar piedoso. Certamente, não era a primeira vez que aquilo acontecia. Muitas pessoas a procuravam para se livrar do demônio. Ela pediu para que eu sentasse em uma das poltronas da sala e começou a contar a história não de quem, mas o que era aquela mulher. Uma entidade antiga que vagava pelo mundo, se nutrindo da luxúria e dos desejos dos homens. Primeiro, ela destruía suas almas, para só depois se alimentar dos corpos vulneráveis e delicados, como uma maldição implacável de quem atravessasse o seu caminho. Mas felizmente aquela senhora sabia como acabar com aquilo e estava disposta a me ajudar. Perguntei então o que eu deveria fazer para me livrar daquele mal, ao que ela me respondeu com um sorriso esperançoso, dizendo que eu já estava no estágio final da maldição. Levantou-se da cadeira e esfregou algumas gotas de óleo na minha testa. Começou uma oração em um dialeto antigo, que conduziria as forças do mal para o inferno. A senhora Ming revelou que todos os homens amaldiçoados terminavam ali, buscando a sua ajuda. E eu só entendi o que ela quis dizer quando comecei a reconhecer o cheiro das frutas podres em sua casa. E o efeito do chá começar a fechar os meus olhos lentamente. Já quero saber aqui nos comentários quem é que gostou do meu conto. Aproveita e comenta logo, senão depois você vai esquecer e eu quero saber muito a opinião de vocês. E aí quem sabe vocês não me convencem a fazer uma parte 2. Agora vamos para o próximo conto, o conto da Drake. Meia-noite e uma cama.
Era 15 para meia-noite da quarta sexta-feira do mês de julho, e eu estava novamente aqui sentada, na pequena poltrona do quarto, me julgando mentalmente se eu deveria estar tão ansiosa quanto estou para o que vai acontecer. Começou com uma mania singular de uma solteirona de quase 40 anos. Aquele velho hábito de pegar itens jogados no lixo. Eu tô rindo porque a Drake faz isso. Por outras pessoas e trazer para casa. Foi dessa forma que eu equipei minha casa inteira com produtos da melhor qualidade. E é verdade, a casa dela é assim. E com móveis únicos que com uma bela reforma ganhavam vida e, é claro, uma nova chance de serem usados. Trouxe para casa meu último achado, uma cama clássica ao estilo colonial, toda entalhada em madeira maciça com ornamentos florais e cabeças de anjos. Algo quase celeste. Nem acreditei no que eu via, e muito menos no estado perfeito que ela estava. Conferi se havia algum vestígio de cupim ou algum tipo de peste, mas estava literalmente intacta. Até as cobertas e travesseiros estavam cuidadosamente colocados e limpos, de uma forma convidativa. Vai? Chamei o frete para me dar uma força e levar para minha casa. Quando chegamos, eu rezei para passar pela porta, e deu tudo certo. E o azar foi meu. Eu não sabia, mas naquele dia, algo estranho despertaria daquelas entranhas alcochoadas, e tomaria posse daquilo que eu guardava, a minha integridade. Peguei as roupas de cama e coloquei para lavar. Limpei a seco o colchão, e assim que terminei, fiquei ansiosa para degustar de um belo descanso, e assim eu fiz. Acordei naquela noite completamente suada e sentia uma ardência suspeita em meu corpo. Em especial, entre as pernas. Era como se eu tivesse sido tocada pelo fogo do inferno, mas positivamente. Como assim? Depois dessa noite, praticamente todas elas eu tive algum tipo de orgasmo profano, em cima daquele colchão. Cada nova noite era uma sensação nova e estranha que se apoderava de mim. Eu sentia prazer e sentia culpa. Achava que estava louca, mas necessitava cada vez mais estar ali naquele colchão. Comecei a acreditar que se passasse o dia inteiro ali, em cima daqueles lençóis, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Se não feliz, ao menos a mais satisfeita. E foi assim, exatamente assim, que me perdi. Parei de trabalhar gradualmente. Preferia continuar deitada, degustando doses singulares de orgasmos avassaladores. Algo que jamais havia sentido em anos da minha vida. E olha que eu tive uma vida sexual relativamente boa. Mas no momento eu só queria me deleitar com o meu colchão, com a minha cama, até que comecei a perceber que aquela dependência estava me deteriorando. Por que será, né, amiga? Meus cabelos começaram a cair consideravelmente, os meus dentes ficaram moles e as minhas unhas simplesmente descolaram. Por isso que a cama estava lá no lixo. A minha pele, que aparentava algum tipo de rigidez, se tornou flácida e pálida. Em alguns momentos lembrava um pedaço de queijo putrefado, com um aroma degradante e que dava náuseas. Eu estava no meu fim. E ao me dar conta disso, eu decidi pôr fim também naquilo que me levava aos poucos. Agora finalmente meia-noite. Chegou o momento da despedida. Se eu não podia ter saúde e ser feliz, então que morresse levando comigo aquilo que me fez tão bem em tão pouco tempo. Pouco a pouco o odor forte do combustível se espalhou pelo quarto e manchou um edredom branco que me convidava mais uma última vez para alguns preciosos minutos de orgasmos insano. Quê? O fogo se espalhou rápido e varreu meu apartamento em alguns poucos minutos. Os meus olhos se fecharam uma última vez, mas não antes de perceber que diante de todos os destroços queimados no meu antigo AP, a única coisa que restava intacta era uma cama clássica ao estilo colonial. Toda entalhada em madeira maciça, com ornamentos florais e cabeças de anjos, algo quase celeste. Só que dessa vez ela levava não somente a minha alma, mas todas aquelas que ela consumiu em desejo. Gente, que final foi esse? Eu pensei que ela ia jogar a cama fora e ia se recuperar. Nossa, me pegou aqui, hein? Vamos agora pro próximo conto. Vocês ficaram surpresos também? Eu realmente não esperava. Próximo conto agora é o da Riti. Ninguém sabia nada sobre Sister Hong. Era como se ela surgisse do nada, uma sombra silenciosa que se infiltrava na vida dos homens incautos. Ela os atraía com um olhar profundo e um sorriso que prometia prazer proibido. Mas dentro de sua casa, o destino deles sempre era o mesmo: dor e morte. As paredes guardavam um eco de gritos que ninguém jamais ouviria. O piso manchado com o sangue de homens que nunca voltaram. Hong não matava rápido. Ela gostava de ver o medo crescer, de ouvir a respiração ficar trêmula antes do último suspiro.
Mas naquela noite, tudo mudou. No bar, ela viu Johnny. Seus olhos eram negros, fundos como um poço sem fim. Havia algo nele que fez o ar ao redor parecer mais frio. Ela o convidou, como sempre fazia, certa de que teria mais um corpo para somar à sua coleção silenciosa. Só que ao entrar em sua casa, Johnny fechou a porta devagar, e o som da tranca ecoou como uma sentença. O cheiro metálico do sangue que ela tentava esconder pareceu excitá-lo. Ele sorriu, revelando presas longas e afiadas. E então surgiram outros. O escuro da sala se encheu de olhos vermelhos, passos arrastados e respirações famintas. Sister Hong lutou, mas foi imobilizada com força sobre-humana. As garras dilaceraram sua pele, o calor do sangue inundou seu corpo, até que ela já não sabia onde terminava a dor e começava o seu desespero. Antes que a sua visão escurecesse, Johnny se aproximou do seu ouvido e sussurrou algo que gelou os seus ossos. Eu não vou te matar agora. Você vai acordar como um de nós. E quando a fome vier, a primeira coisa que vai sentir é o cheiro do seu próprio sangue. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Apenas uma cadeira no canto estava ocupada, e nela, Sister Hong, imóvel. Com os olhos abertos e as pupilas vermelhas, sorrindo de um jeito que nenhum humano jamais sorriria. Quando Sister Hong abriu os olhos, a luz do dia parecia queimá-la por dentro. As cortinas fechadas não ajudavam. Ainda assim, cada clarão que escapava pelas frestas lhe trazia uma dor lancinante, como se pequenas lâminas rasgassem sua pele. Ela se levantou devagar. Seu corpo parecia mais leve, mais estranho, como se os ossos fossem de vidro e cada músculo estivesse carregado de uma energia selvagem. O tempo passava de maneira diferente, e sem perceber já era noite. No ar, um perfume doce e irresistível invadiu as suas narinas. O cheiro de sangue fresco. Foi então que percebeu, vinha da rua. A fome a tomou como uma onda avassaladora, arrancando dela qualquer vestígio de humanidade. Ela já não era muito humana, né? Ela saiu sem pensar, movendo-se rápido demais para ser vista. Cada batida de coração que ouvia era como um tambor ecoando, chamando-a. Na esquina, um homem fumava distraído. Ela se aproximou em silêncio, e antes que ele pudesse reagir, as suas presas se cravaram em seu pescoço. O sabor foi mais intenso que qualquer prazer que ela já conhecera. Quente, metálico, viciante. Mas algo estava errado. Ela não conseguiu parar. O corpo dele caiu, letárgico. E ainda assim, sua boca continuava manchada, a garganta emitindo um ronco animalesco. Quando finalmente recuou, percebeu que Johnny estava parado ali, nas sombras, observando-a. Agora entende, Hong? Ele disse com um sorriso lento. Você era uma predadora, mas agora é uma escrava da fome. Nos dias seguintes, ela percebeu que não precisava mais atrair as vítimas para casa. A fome fazia isso por ela. Bastava andar pelas ruas e seguir o cheiro certo. Mas cada vez que se alimentava, a sensação durava menos e menos. Até que começou a se perguntar quanto tempo levaria até que um corpo por noite não fosse mais o suficiente. E então uma ideia começou a tomar forma. Ela não precisaria escolher as vítimas. Poderia ir ao bar onde conheceu Johnny, e todos que entrassem ali seriam dela. A caçadora estava de volta, mas agora ela caçava sem limites e sem alma. Eu achei o conto interessante, mas eu acho que eu esperava um final mais surpreendente. A Riti me deixou mal acostumado. Vamos pro próximo conto agora. Agora é o conto da Mariana Prado, a moça do chale vermelho. Diziam que ela só aparecia nas noites de garoa fina, encostada no balcão de um bar que nunca parecia fechar. Um chale vermelho cobria-lhe os ombros como um segredo que só ela conhecia. E o sorriso? Ah, o sorriso prometia mais do que qualquer homem poderia cumprir. Ué, homem? Seus olhos tinham um brilho úmido, como se escondessem tempestades inteiras. Rafael a viu pela primeira vez numa quarta-feira. Não era de beber, mas aquela noite pediu um uísque, como quem busca coragem no fundo do copo. Ela se aproximou como quem dança com o vento, e cada palavra sua era um gole quente na alma dele. Não perguntou o nome, apenas sussurrou dela, com uma voz baixa que parecia tocar direto no pensamento. Isla. Conversaram pouco, como se palavras fossem supérfluas. O resto foi silêncio, olhares longos e uma promessa muda de algo que o mundo real não sustentaria. Ela o convidou para sair, não pela porta principal, mas por um corredor estreito, onde o ar tinha cheiro de jasmim,
ferrugem e algo mais. Algo doce e enjoativo, que grudava no peito. O som da música do bar foi ficando distante, substituído pelo compasso suave de seus passos, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado. O que aconteceu depois, ninguém sabe ao certo. Rafael foi encontrado dias depois, sentado no mesmo bar, com um olhar perdido e um lenço vermelho amassado nas mãos. Não dizia nada, apenas murmurava. Era ela linda, Mas os olhos dela não eram de gente. Desde então, toda quarta-feira, a moça do chale vermelho reaparece. O barman jura que sente a temperatura cair quando ela chega. E sempre é um homem novo, pronto para se perder no perfume de jasmim e ferrugem. E talvez nunca mais encontrar o caminho de volta para casa. Ficou parecendo uma lenda urbana. Parabéns pelo conto, Mari. Vamos agora pro conto da Vani. Casa Hong. Vi que um caso sobre homens enganados por uma suposta mulher na China havia viralizado nos últimos dias no TikTok. A quantidade de relatos e vídeos expostos deixaram muitas pessoas surpresas. Mas para mim, que já a conhecia, não por causa de um encontro casual em seu apartamento. Nesse caso, não me causou surpresa alguma. Lembro que esse caso de uma suposta mulher enganando homens apareceu para mim por volta de 2007, em uma viagem a trabalho para a China. Uma esposa havia contratado os meus serviços para resolver um caso de desaparecimento. Sei que pode parecer estranho, uma cliente chinesa pensar em contratar um detetive de outro país para resolver um problema, que poderia ser solucionado por um detetive local. Mas o motivo pelo qual ela veio atrás de mim, por meio de familiares que vivem aqui no Brasil, é que eu não era um detetive qualquer. Meu nome é Dazaki, agora Senhor Dazaki. Já que em meus 46 anos, as costas já doem. E não precisa chegar em 46 não, amigo. 33 já tá ó. Sim, eu sou descendente de japonês. Nascido em São Paulo, filho de uma mãe mineira e um pai japonês. Criado nos costumes budistas, católicos, ubandistas e até kardecistas. Acredito nos deuses hindus, nórdicos, africanos, magia da natureza e do caos, em elfos, fadas e demônios. Eu posso afirmar que esse caso da Sister Hong não é um caso normal, e sim paranormal, quase um caso exorcista. E digo isso pois quando fui investigar o desaparecimento do marido dessa chinesa que me contratou, todas as pistas que eu consegui neste caso me levaram a uma casa chamada Hong, onde vários homens entravam e não saíam, e quando saíam, não saíam as mesmas pessoas, já que a sua vitalidade tinha sido sugada, quase que completamente, e seus laços da vida estavam conectados praticamente, permanentemente naquele lugar. O caso que tive em mãos em 2007 era de uma colmeia de súcubos. Sim, aqueles demônios mais calientes, que realizam desejos carnais em troca de vitalidade. Elas estavam ali, atraindo todo tipo de homens e até algumas mulheres, buscando por alimento fácil. E quando as achei, bem, foi difícil conseguir agir sozinho. Eu tive que pedir ajuda local, buscar por detetives e pessoas que mexiam com esse tipo de coisa. E após cerca de quase 2 meses tentando, conseguimos acabar com a festa daquelas coisas e levar de volta suas diversas vítimas, que estavam há tempos ali sem ver as suas famílias. Claro que a maioria teria que passar por alguns tratamentos espirituais para desvincular-se da energia desses seres sombrios, mas já estava tudo resolvido. Não tinha chances algumas delas retornarem. Bem, era isso que eu imaginei, até ver aquele viral no TikTok. Sinceramente, eu fico feliz por esses homens terem conseguido se livrar da influência maligna dessa diabólica entidade. Mas como detetive paranormal, com bastante experiência no assunto, eu só posso dizer uma coisa. Foram mais de não sei quantos homens que tiveram contato com ela. E provavelmente um deles deve ter sido mais fiel, o que ia atrás dela, com mais recorrência. O que significa que mesmo que as autoridades atirem de cena, uma nova Sister Hong vai aparecer. Disso eu tenho certeza, pois há 18 anos atrás, a casa Hong, onde elas se apresentavam em 2007, havia sido desfeita. Mas 18 anos depois, uma delas apareceu novamente e causou um estrago maior do que de 2007. E muitas outras ainda podem retornar. Esse é o primeiro conto que a Vani manda pra gente aqui e eu gostei muito dele. Parabéns, Vani. Espero que você participe dos próximos desafios também. Vamos agora pro conto do Dantrão.
os criminosos da Hong. A chuva fina caía sobre a cidade, lavando as ruas de concreto e silenciando o barulho das sirenes, que pareciam ter se tornado a trilha sonora de todas as noites. O detetive Zhang, com seus olhos cansados e uma xícara de café frio na mão, olhava para o monitor em sua sala. A tela mostrava uma foto de um homem de meia-idade, com um sorriso largo e um terno bem alinhado. A ficha dizia que ele era um empresário de sucesso, mas o histórico mostrava um passado sombrio. Acusações de abuso de menores de idade que nunca levaram a nada, por falta de provas. Essa era a terceira vez que um caso como esse caía em sua mesa no último mês. Homens poderosos, aparentemente intocáveis pela lei, sumiam sem deixar rastros. A única pista que os ligava era o fato de que todos tinham sido vistos pela última vez com uma mulher misteriosa, que as testemunhas descreviam como a irmã Hong. A lenda urbana da Sister Hong havia se espalhado como fogo. Eu adorei que ele colocou aqui que ela virou uma lenda urbana. As pessoas diziam que ela era uma figura de luz, um anjo justiceiro que vinha para acertar as contas que a lei não conseguia. Mas o detetive Zhang era um homem da lei, e ele não acreditava em anjos, apenas em fatos. Ele passou a noite inteira revisando os arquivos. O empresário, o professor universitário, o político, todos eles tinham uma coisa em comum: a atração por jovens. A irmã Hong, de alguma forma, parecia saber disso. As câmeras de segurança mostravam ela se aproximando deles em bares, com um sorriso angelical, e desaparecendo com eles na escuridão. O que acontecia depois, ninguém sabia. Na manhã seguinte, o detetive Zhang recebeu uma ligação que mudou tudo. Uma caixa anônima havia sido entregue na delegacia. Dentro havia um pendrive. Ele o inseriu no computador, sentindo um arrepio na espinha. O vídeo começou a rodar. A imagem, um pouco tremida, mostrava a irmã Hong com seu sorriso sereno, olhando diretamente para a câmera. "A justiça é lenta", ela sussurrou, "e muitas vezes cega, mas a natureza é implacável." O detetive assistiu, chocado, enquanto o vídeo continuava. A irmã Hong, que parecia tão frágil, era a mente por trás de tudo. Ela armava suas armadilhas, atraindo os homens com a promessa de uma noite de prazer. No vídeo, ela revelava, expondo seus crimes para si mesmos, antes de finalmente dar um fim a eles, fazendo-os pagar pelos seus pecados de forma brutal e dolorosa. Ela não era um anjo, mas sim uma juíza e carrasca, que havia se cansado de ver a inocência ser roubada sem que ninguém pudesse fazer nada. O vídeo terminava com uma série de fotos, os corpos dos homens, enterrados em covas rasas em um campo abandonado. A última imagem era um mapa, mostrando a localização de cada um deles. As legendas eram frias e diretas. "A justiça é minha. Eu faço o que a lei não pode." A revelação chocou a todos. A irmã Hong nunca foi encontrada, mas seus vídeos e as confissões detalhadas de cada assassino, junto com a localização dos corpos, se espalharam pela internet. A irmã Hong, a mulher que o detetive Zhang achou que era um mito, tinha sido a salvação de muitos. Depois daquele dia, os crimes contra os menores na cidade praticamente desapareceram. O medo da vingança de Sister Hong, o anjo da morte, que a justiça havia, inadvertidamente criado, era mais forte do que qualquer punição que a lei pudesse infligir. Olha, gostei muito desse conto. Eu acho que ficou faltando só um pouquinho de violência gráfica para deixar esse slash mais legal, mas ficou bem bacana. Parabéns, Andrão. Vamos agora para o último conto, que é o conto da Daris. A Dama Carmesim. Quando os corpos começaram a aparecer, a polícia tentou censurar as informações. As vítimas eram sempre encontradas no dia seguinte, com os olhos vidrados e a pele fria como mármore. E dentro da boca, cuidadosamente, colocada uma rosa vermelha perfeita. As câmeras de segurança locais, onde os corpos foram encontrados, mostravam uma mulher se aproximando, mas ela estava estranhamente desfocada, como se a cabeça fosse um borrão obscuro. Inclinando-se sobre eles, beijando-os de forma prolongada. E então, de repente, tudo mudava. Os corpos ficavam rígidos, sem vida aparente, enquanto ela recuava devagar, soltando um suspiro silencioso que parecia prazer e satisfação ao mesmo tempo. "Eu guardo o melhor de cada um, eles vivem em mim."
Lá ele. A dama carmesim colecionava essências, coletava almas. A rosa era apenas a assinatura. Para a polícia, o detalhe mais perturbador era que cada flor pulsava, como se tivesse sangue circulando em cada pétala. Ao serem dissecadas, revelavam cordões que lembravam um tecido nervoso humano, enredados no caule como se carregassem fragmentos da própria vítima. Até hoje ninguém sabe onde ela está. Sabe-se apenas que homens continuam desaparecendo, após encontros marcados pela internet, sempre com uma mulher de vestido vermelho, que nunca deixa rastros, além de uma rosa em suas bocas. Esse conto aqui me lembrou muito a lenda do boto cor-de-rosa. Ficou bem legal. Então, gente, esses são os contos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui agora nos comentários qual desses contos é o seu favorito. E não se esqueçam de deixar também um emoji de melancia para dar sorte. E não é a melancia da Sister Hong, tá? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!